Eu quero deixar nesta tarde uma palavra que talvez vocês ainda não tenham meditado nela, mas ela se encontra lá no livro de Salmo, no capítulo 34, verso 15, que diz assim: Eis que os meus olhos estão sobre o justo e os meus ouvidos atentos ao seu clamor. E também vou pular lá para o Salmo 40, que diz: Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Dentro desses dois salmos, eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Que se nós formos justos perante o Senhor e perante os homens aqui na terra, se nós praticar justiça em nosso coração, os olhos do Senhor estão sobre nós. E a todo momento, quando nós bradar pelo nome do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos quando nós clamamos. Mas quando se fala em justo, vamos entender o que é ser justo. É fazer a coisa certa. Ser justo é não usar a balança enganosa, não enganar para adquirir recursos, não pensar só em si próprio, mas também pensar no nosso semelhante. Ser justo é não querer tudo só para nós, mas também pensar que as outras pessoas também precisam. Ser justo, eu lembro aqui de um dia, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Vou contar um fato verídico que aconteceu comigo. Eu tinha uma casa em Ponta Porã e na época eu fui pagar 2 talão de energia, tinha juntado 2 talão de energia, na época era R$3,50 o valor, era a taxa mínima que a gente pagava. E eu cheguei ali com R$20, se não me engano, no mercado. Posso estar enganado, né? Porque faz tempo isso. E eu cheguei naquele mercado, eu passei os R$20 e os 2 talão de energia para a mulher. E ela somou, falou, são R$7. Eu passei R$20 para ela. E naquela manhã, naquele dia, logo que se iniciava o dia, aquela senhora me voltava R$43. Ou seja, ela havia se enganado. Ia me voltando a mais. E eu, sabendo da quantidade de dinheiro que eu tinha passado para ela, quando eu peguei o dinheiro na mão, eu vi que tinha dinheiro a mais. Eu voltei para ela e disse: senhora, me desculpa, mas eu acho que a senhora se enganou. Porque eu passei só R$20 para a senhora e a senhora está me voltando 43. Eu não te passei R$50. Ela voltou atrás, conferiu o dinheiro. Ela até levou um susto, porque naquela época valia muito dinheiro. Aí ela olha para mim e disse: olha, o mundo precisa de pessoas igual a você. Se todas as pessoas fossem igual a você, nós teríamos um mundo melhor, um mundo diferente. E naquele dia eu saí com a minha bênção na mão porque eu fui justo. E eu tenho certeza que os olhos do Senhor estavam olhando naquele momento para ver quem eu era. E provando o meu coração naquele momento. E eu garanto que naquele dia eu fui aprovado por Deus sobre a justiça. E por isso que eu tenho certeza que quando eu abro a minha boca e eu clamo a Deus, que eu busco a resposta de Deus para a minha vida, eu tenho certeza que os ouvidos do Senhor está atento à hora que eu abro a minha boca. Porque eu tenho certeza do que passa no meu coração.
Porque eu tenho certeza de que eu posso fazer de justiça, eu tenho tentado fazer o melhor possível. Eu estou falando da minha pessoa, para justificar os ouvidos de Deus e para justificar os olhos de Deus, como disse o salmista Davi. Eis que os meus olhos estão sobre o justo e os meus ouvidos atentos ao seu clamor. E por isso eu tenho certeza que Deus me ouve quando eu clamo ao Senhor. E quando eu cito o Salmo 40, eu quero lembrar você que nem tudo é no nosso tempo. Porque no Salmo 34:15 diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os ouvidos do Senhor atentos ao seu clamor. Ou seja, Deus está olhando para o justo. E os ouvidos de Deus estão ouvindo a oração de um justo. Só que no Salmo 40 existe uma explicação para tudo isso. Deus ouve? Sim. Deus te vê? Sim. Só que Ele não é obrigado a responder na hora que nós queremos. E a palavra de Deus diz ali no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista Davi relatando dentro da palavra que ele teve que ter paciência e esperar o tempo de Deus para que as coisas fossem solucionadas. Esperei com paciência, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Mas como assim? Os meus olhos estão sobre o justo, os meus ouvidos atentos ao seu clamor. Tá, Deus ouve, tá. Esperei com paciência, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra ela não traz confusão. Porque o salmista Davi na sequência diz porque ele pediu um socorro a Deus. Porque ele estava num momento muito difícil, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, firmou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, ou seja, o salmista Davi precisava de um socorro de Deus. Deus se inclinou para ele e ouviu, e naquele momento Deus respondeu ele e ajudou ele a vencer as batalhas. Ajudou ele a vencer as lutas. Deus ouve, Deus vê, só que ele responde na hora que ele quer. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo. O meu país está passando pelo estreito. A minha nação está passando por momentos difíceis. Mas Deus vai fazer um grande rebuliço dentro desta nação ainda. Deus ainda vai fazer um grande rebuliço nesta grande nação. Tem muita coisa que vai acontecer. Deus vai quebrar a perna do Iníquios. Deus vai preparar esta nação porque daqui sairá um grande avivamento para o mundo. Deus mudará a história dessa nação porque daqui sairá um grande avivamento para o planeta. Nossos jovens profetizarão. Os nossos jovens pregarão o evangelho. Os nossos jovens farão prodígio em nome do Senhor. E Deus vai fazer um grande rebuliço nesta nação. Não pense você que está tudo acabado. Não pense você que chegou ao fim. Tem muita coisa para acontecer ainda. Os olhos do Senhor estão sobre esta nação. E os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor, sim. Só que você já queria a resposta, Deus manda te dizer.
Aleluia. Espera com paciência. Que Deus vai firmar os teus pés sobre uma rocha. E você vai ver com seus próprios olhos o que Deus vai fazer nesta nação. Deus vai fazer uma limpeza tão grande. Porque aqui será palco da palavra de Deus. Aqui será palco do avivamento do Senhor. Este país será palco do avivamento de Jesus para a última hora. E Jerusalém se impressionará com o que Deus vai fazer. E esse evangelho será pregado a toda criatura. Fica tranquilo, Deus ouviu a sua oração. Fica tranquilo, Deus ouviu o seu clamor. Fica tranquilo que Ele vai responder. Fica tranquilo. A resposta é no tempo do Senhor. Parece que é tarde para com Ele, mas sabe o momento certo de agir. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus continue falando no seu coração. Amém.